Olá, Plastilover, tudo bem com você? Aqui é o Marcelo Orozco, são 19 horas e 27 minutos, em cima da pinta. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, Marcelo Orozco, técnico em plástico, trabalho com plástico já há bastante tempo, né? Ainda essa semana eu estava conversando com um amigo, Alexandre Rangel, e ele se lembrou de quando eu entrei no Senai, né, para fazer curso técnico em plástico, e ele me disse assim: pô, eu lembro de você, moleque, cara, você vivia falando das coisas do plástico, do que eram feitos plásticos, de que plástico que eram as coisas, né? Então você vê, né, eu tô falando de 1984, velho, muito tempo atrás, né? E essas coisas ficaram na minha cabeça e eu sou mesmo um plastilover, né? Tenho o objetivo de que as pessoas trabalhem no setor de plástico e ganhem dinheiro com isso. Seja como funcionário, seja como empreendedor, seja como terceiro, seja como prestador de serviço, né? Olha, Davi, prazer estar aí, Davi. Carlão, gente boa. Arthur, obrigado de coração. Como Plastilover, nosso objetivo, a comunidade Plastilover, deve primar pelos cuidados com o plástico, né? Então, destinar adequadamente o plástico. Ô Anderson, aí meninão, sensacional. Simone, minha sócia querida. Primar pelos cuidados com o plástico, né? O material plástico é um material de muito valor que pode ser reciclado, reutilizado, né? Pode voltar para a cadeia produtiva, agregando valor aos produtos, né? Então, nesse sentido, nós Plastilovers devemos fomentar, favorecer, ajudar, incentivar, ensinar as pessoas a descartar, a destinar as matérias adequadamente, sobretudo para os catadores, para as cooperativas de catadores, porque de verdade são a grande entrada, né? A grande volta do material ao processo produtivo. Então, as cooperativas de catadores. À medida que essas empresas, essas cooperativas vão se especializando, e você que trabalha na cooperativa, você que é um associado de uma cooperativa e quer saber mais do plástico, quer evoluir nos negócios, quer que a sua empresa evolua também, cara, no dia 9/4, às 19 horas e 3 minutos, e eu gosto desses números quebrados mesmo, né? Eu acho que é uma coisa de gente velha, né? Eu sou assim. Então, 19 horas e 3 minutos, na sexta-feira, dia 9/4, faremos uma mentoria sobre plástico, sobre o mercado do plástico. Quais são esses primeiros passos que nós, Plastilovers, devemos caminhar no sentido de ter sucesso no mundo do plástico? Quer seja empreendendo, quer seja entrando como funcionário, né? Se tornar um especialista na área de transformação de plásticos. E transformação de plásticos é o nosso assunto, né? Já no último bate-papo nós falamos sobre os processos de transformação convencionais, né? Eu havia dito que existe essa grande separação, né? E aí uma das classificações possíveis é quanto ao tipo de processo, convencionais e os especiais. Os convencionais nós falamos no outro dia: injeção, extrusão, sopro, filme, chapa, né? São os processos que necessitam de um sistema, um conjunto de plastificação para garantir que o material seja transportado, plastificado e homogeneizado antes da moldagem. E na moldagem, depois da moldagem, sofre o processo de refrigeração. Quanto aos processos especiais, essa necessidade ela é suprida por outros aspectos, por outras técnicas e estratégias. Nós vamos ver isso daí, se perceber que processos como a calandragem, rotomoldagem, espalmagem, o slush molding, termoformagem a vácuo, cara, existe uma infinidade de processos especiais. Alguns, assim, a gente nem consegue buscar porque é tão especial ao ponto de atender uma necessidade específica de certo produtor, né? Alguns não, alguns acabaram sendo multiplicados pelas empresas e atendem a vários nichos de setor. É o caso, por exemplo, da rotomoldagem, né? Que é um processo que iniciou menor e nos dias atuais produz peças bastante grandes e a gente vai mostrar para vocês aí. E outros processos também ditos especiais. Alguns, cara, são até uma mescla dos processos convencionais que precede o processo de transformação final, que é o processo especial, né? E esse é o caso, por exemplo, da calandragem, né? Às vezes
para se calendrar determinado material, a necessidade de passar o material por uma extrusora para fazer a plastificação. Mas, porém, contudo, entretanto, isso não é o definitivo. Você pode ter outro meio de fundir o material, de dar aquela primeira plastificação para o material, né? Elevar a temperatura dele até que ele seja moldável, por um outro meio que não a extrusora. Na calendragem você consegue fazer isso. Pode ser um bumble, pode ser um dry blender, né? Existem outras estratégias e também a gente vai conversar aqui. Beleza? Antes de todas as coisas, preciso deixar bem claro que o Marcelo Orozco vive no mundo digital e precisa do seu like, né? Então, se você gosta de mim, se você gosta dos meus conteúdos, se os nossos conteúdos te ajudam em alguma coisa, já deixe o seu like desde já, né? Se inscreva no canal e, sobretudo, sobre todas as coisas, compartilhe os nossos conteúdos nas suas redes sociais, tá certo? O pessoal da técnica tá falando ali do lado, daqui a pouco eles vão parar de falar, né? Eu tô ouvindo o zum da voz deles lá. Eles ficam preocupados de como as coisas vão andar aqui, né? E vocês sabem que ao vivo as coisas às vezes não dão tão certo quanto deveriam dar. E eles ficam aí na espreita esperando para me ajudar, se for o caso, é só sinalizar e eles aparecem. Então, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão de conteúdo, né? Se você tiver alguma história para compartilhar, não passa vontade, não deixa isso para lá. E aí, Caio, tudo bem? Valéria, olha que legal que você tá aí, prazer imenso. Cara, gente, é muito legal saber que as pessoas querem me ouvir falar, né? Eu gosto de falar, já dou aula há bastante tempo no mundo do plástico, né? E nesse sentido também acabo dando treinamentos em indústrias. Muitas vezes eu vou lá apenas a aconselhar as pessoas que querem desbravar, né? Recentemente eu fui visitar uma empresa que pretende instalar um setor de transformação de plásticos na metalúrgica, né? E eles não têm os meandros, né? Não sabem quais são as técnicas e estratégias para fazer, e me chamaram para ajudar. E é isso que eu vou fazer na sexta-feira, né? E dar um toque para você de quais são os caminhos que você deve seguir para favorecer aí o seu desempenho na caminhada, beleza? Vamos voltar lá nos processos especiais? Então, os processos especiais são aqueles que, de maneira geral, e a gente só colocou alguns, tá bom? Lembrando, isso daí são mais usados, mais comercialmente usados, que a gente encontra produtos no mercado com mais facilidade, apesar de ser especial, não é totalmente específico, ele atende a vários mercados. Não existe uma sequência de apresentação, eu escalei uma sequência minha aqui, né? E se você achar que não tá legal, se você quiser que eu volte atrás e mostre de novo a imagem, é só deixar seu comentário aí. Para a inscrição na mentoria, eu vou deixar o link aqui na bio, tá bom? Então você que quer se inscrever na mentoria da sexta-feira, vai lá na bio e acha, na descrição da bio, e acha lá o link para a inscrição, para saber como fazer para participar da mentoria que vai acontecer na sexta-feira, no dia 9/4, beleza? Vou compartilhar com vocês algumas imagens dos processos especiais que nós selecionamos, né? Não sei se vocês têm ideia sobre essas coisas, mas nós pesquisamos. Toda vez que chega um tema para o Marcelo Orozco falar, nós pesquisamos sobre esse tema, nós vamos nas fontes primárias, em livros, nós fomos nos artigos científicos, nós fomos nos principais plastilovers do mercado, aquelas pessoas que são super especialistas, né, em certos aspectos de cada um dos processos, e pesquisamos, nos aprofundamos no assunto para trazer uma informação fiel, uma informação útil para você, né? Lembrando que o objetivo é que você evolua na sua carreira, que você se engrandeça no mercado do plástico. Então, o primeiro desses processos que a gente escalou foi o processo de calendragem. Alguns processos eu consegui trazer uma simulação gráfica, que é bastante ilustrativa e ajuda bastante. Alguns, a ilustração gráfica ficou mais pobre, mas dá para perceber, e alguns eu trouxe apenas as imagens dos processos já prontos, né? E de todos eu trouxe também imagens dos produtos. A primeira imagem que eu quero mostrar para vocês é o processo de calendragem. O processo de calendragem é um processo que é utilizado para a produção, por exemplo, daqueles filmes transparentes que são usados como toalha de mesa, né? Filme transparente, que é feito processo de calendragem, né? Os filmes coloridos de PVC que são vendidos nas casas de materiais, né?
Esse método que é utilizado aí. Então o material plástico vem no estado já fundido, ele encontra com esses cilindros de passagens ou cilindros de calandragem e neles ocorre a diminuição da espessura, né? Percebam que a cada passagem no encontro dos cilindros, o material sai com uma espessura um pouco menor, até que nesse último movimento ele já está com a espessura determinada. Inclusive nesse esquema aí aparece um sistema de medição na saída da calandra. Depois a lâmina ela percorre o trajeto perdendo calor e aí você pode colocar um sistema de refrigeração por ventilação forçada, por aspersão de água ou pela mescla dos dois métodos, ar e aspersão de água. Às vezes, dependendo do tipo do produto e nível da qualidade que você espera, você pode fazer um processo de refrigeração por imersão em água também. Passado o sistema de refrigeração, né, já o material já na qualidade, na temperatura abaixo da temperatura de amolecimento, né, eu sempre digo isso, que o material só pode ser embalado, guardado, destinado quando ele já estiver abaixo da temperatura de amolecimento, senão ele vai sofrer deformação. Essa camiseta aqui, ela tá meio torta, né, cara? Tô percebendo ela aqui. Esse modelo, o modelo de lâmina de PVC flexível, que é produzido por esse método, ele é captado por um sistema de bobinamento. Mas, por exemplo, quando você faz o laminado de PVC, que é o tal do Paviflex, né? Você não faz uma captação por bobina, você faz uma captação por placa, porque essas placas sofrerão um sistema de tratamento superficial, pintura e tratamento de relevo, né, daquele acabamento superficial no formato, por exemplo, de madeira ou marca d'água, né? E isso é um processo posterior à calandragem. Muitas vezes a gente consegue isso lá nos cilindros da calandra, mas muitas vezes esse processo é um processo subsequente de acabamento. Tem um videozinho aqui que mostra o processo de calandragem da chapa de PVC transparente que eu havia falado. Cara, eu apanho desses processos aqui, viu? Vou falar para vocês que eu ainda apanho da internet, do mundo digital. Isso é uma máquina de calandragem, né? A filmagem foi feita de trás para frente, né? Dá para perceber. O primeiro movimento que o menino mostra lá é o movimento de refrigeração. Nessa parte aí existe um verificador que detecta a presença de falhas no processo, rompimentos, marcas, pontos de gel, né? Os cilindros de passagem e logo antes dos cilindros de passagem, que são os primeiros cilindros de normalização da massa, tem os cilindros da calandragem, efetivamente. Então como que acontece? Conforme mostrou naquele esquema que eu acabei de falar para vocês. Existe uma máquina extrusora, nesse caso específico, uma máquina extrusora multifuso. Como é que eu sei que é multifuso? Se vocês prestarem atenção no material plástico que está caindo nessa esteira, está sendo levado pela esteira, ele tem várias marcas espiralares, né? E essas marcas espiralares demonstram que é uma máquina de multifuso. Bom, eu sei que para você, plastilógrafo, que está começando no mercado agora, isso deve ser uma dificuldade imensa entender o que eu estou falando, tá certo? Mas a experiência e o contato com esse tipo de processo faz com que você reconheça as coisas apenas percebendo alguns aspectos do contexto geral. Então a máquina extrusora vai plastificar o material até que ele esteja em condição de ser moldável. Essa esteira tem esse movimento mecânico que vai derramando o material no estado amolecido, pré-fundido sobre os cilindros da calandra. Os cilindros da calandra estão no formato de L, né? Então é bem por cima, passa pela calandragem e depois os cilindros de passagem até chegar nesse ponto aí que o menino faz a medição. Bem importante, são nos cilindros em formato de L, né? Esses que ficam logo antes desses cilindros de passagem que estão sendo mostrados agora, são nos cilindros em formato de L que a chapa vai ter determinada a espessura final. É bem tranquilo dizer isso, né? Então, as calandras têm um sistema de aquecimento nos cilindros, né? Porque as peças ainda estão em processo de moldagem e a moldagem do material plástico necessita de pressão e temperatura. A pressão é obtida pela abertura entre a distância dos cilindros e a temperatura pelo aquecimento dos próprios cilindros. Então,
não só o material plástico é depositado na calandra aquecido e plastificado, como ele ainda sofre aquecimento para ser moldado e para determinar a espessura na saída, né, do processo de calandragem. Então ele entra por cima, passa pelo primeiro conjunto, o segundo conjunto, o terceiro conjunto. Nas passagens dos conjuntos, a diminuição da espessura, e isso só é possível porque os cilindros são aquecidos, né? Quando ele chega nos cilindros de passagem, que é aqueles em que estão um ao lado do outro, é que ele começa a perder a temperatura, tá certo? E aí essa perda de temperatura, ela não está atrelada a nenhum tipo de estiramento. O material não sofre mais estiramento ao sair da calandra. Então, uma vez determinada a espessura, essa espessura que o rapaz está medindo aí, ela é determinada lá atrás. Uma vez determinada essa espessura, a lâmina não sofre mais estiramento, porque o estiramento pode provocar diminuição na espessura, obviamente, além de tensionamento da lâmina. Então esses cilindros que estão sendo mostrados agora são definitivos quando a gente fala na determinação da espessura da lâmina de calandragem. E que peças, que produtos nós conhecemos que podem ser produzidos por calandragem? Cara, é uma infinidade, né? Mas sobretudo são, por exemplo, papel contact, os laminados de PVC, tanto aquele que recobre aquele piso de madeira, né, aquele laminado de PVC que recobre o piso de madeira, ele é produzido por calandragem, quanto aquele paviflex, que é aqueles quadradinhos, né, como são mostrados aí. Vejam, essa imagem que está sendo mostrada, ela mostra o paviflex que sofreu acabamento posterior. Então, é uma placa de paviflex que sofreu acabamento posterior e ele imita com muita semelhança, com muita fidelidade, um piso, né? Inclusive no brilho e o tipo de textura superficial, marca d'água, ou no caso dos marrons, imitam a madeira, né? A calandragem permite essa possibilidade, como também permite a produção de chapas absolutamente lisas e transparentes, como a gente viu no processo lá e também como demonstra os papel contact, né? Mas a lenda é que o contact fechou, mas isso eu também não sei. Tem um processo de transformação especial que ele não é muito usado no mundo do plástico, mas nós conhecemos vários produtos que são obtidos por esse método, que é o slush molding. Slush vem de um termo em inglês que é lama, né? E no slush molding nós utilizamos o material na forma de plastisol ou organosol, que é o PVC, né? E são utilizados para fazer produtos ocos, como a galinha que o cachorro gosta de mastigar, ou também, principalmente, chaveirinhos que são dados como brinde, né? Existe uma pequena diferença no processo de um e outro, mas fundamentalmente os dois seguem a mesma sequência, que é composto líquido é depositado no molde, o molde é levado para um pré-aquecimento. Esse pré-aquecimento faz com que uma camada pequena, fina do material plastifique, enquanto o resto continua da mesma maneira líquido, né, sem sofrer o calor. Esse material é retirado, o que não plastificou é retirado, o que já aderiu, o que já plastificou fica no molde, ele volta novamente para o aquecimento e acaba de ocorrer a gelificação e a plastificação e depois o esfriamento do produto e a retirada dele, né? No caso dos chaveirinhos, as cores são feitas separadamente, né? Então primeiro você faz lá o rosa, depois o azul, depois o amarelo, né? E depois preto e por último a cobertura, que é a maior espessura, que é o branco, né? Eu tenho um esqueminha para mostrar para vocês aqui, ele é bastante ilustrativo, eu acho que pode ajudar aí para demonstrar como que é. Olha lá. Então o plastisol no estado líquido, ele vai ser depositado no molde, né? O molde ele já tem um aquecimento do processo anterior. O molde é levado para servir de aquecimento. Pode ser banho-maria, mas pode ser também um aquecimento por estufa com circulação de ar, né? Forçada. O que é importante? Que você só gelifique, plastifique, que você só faça a parte do material que está em contato com o molde endurecer, né? Plastificar, gelificar, absorver o plastificante da forma definitiva.
Outro dia nós falamos sobre aditivos e falamos da importância, né, dos processos de transformação do PVC, e a gelificação é um processo de endurecimento, o plastificante é absorvido definitivamente. Aquele que não gelificou, aquele que não plastificou, ele é devolvido para o receptáculo onde estava a matéria-prima inicial, plastisol ou organossol. E depois a peça com aquela película volta, né? Então o molde da galinha volta de novo para o forno para acabar de endurecer a galinha adequadamente, e depois o sistema de refrigeração, água ou ar, como a gente já havia comentado antes. Esse processo, quando a gente faz com várias cores, esse mesmo ciclo é repetido para cada cor. É bem importante isso, né? Então você faz o rosa, cozinha, tira o excesso. Faz o amarelo, cozinha, tira o excesso. Faz o preto, cozinha, tira o excesso. Coloca o branco, deixa cozinhar até o final e você tem o chaveirinho pronto. Certo? Slush molding, né? Cara, esse é um processo daqueles que eu falei, né? Foram desenvolvidos para atender uma necessidade e acabaram ganhando o mercado para outras necessidades. Agora, um processo que ganhou o mundo verdadeiramente é o processo de rotomoldagem. Inicialmente ele foi desenvolvido para peças de PVC, né? E essa simulação que a gente colocou no ar, pesquisa do professor Ítalo Fernando Farias, né? Ele que tinha esse videozinho preparado lá e acabou cedendo para a gente utilizar. Inicialmente utilizado para as peças de PVC, então bola de PVC, cabeça de boneca, corpo de boneca, né? Os primeiros movimentos do PVC. E utilizado é a matéria-prima na forma de plastisol, na forma de líquido ou pasta, né? Então o plastisol é depositado na cavidade do molde. O molde é levado para um sistema em que ele sofre o movimento de rotação, mas também de translação, né? Então, além de ter a rotação do molde, tem o movimento do próprio molde de translação, o que faz com que o material dentro da cavidade tenha um movimento orbital, né? E vai se derramando por todo o contorno da cavidade, pegando todos os detalhes. No caso da bola é mais fácil, cilindro, mas no caso da cabeça de boneca, por exemplo, tem que pegar as entrâncias do nariz, da orelha, né? Isso é muito importante. Você acerta isso na viscosidade do material e na temperatura do forno. Ocorrido o tempo necessário para que aconteça a gelificação e a plastificação do material, esse molde é retirado imediatamente e imerso em água, e a perda de temperatura faz com que o material endureça e verdadeiramente fique abaixo da temperatura de amolecimento, podendo ser extraído. Uma curiosidade sobre a rotomoldagem de bolas é que o mesmo molde que faz a bola para a gente jogar taco, né? Para quem já jogou taco na rua sabe do que eu estou falando, ou parece que a bola de tênis, mas é de taco. O mesmo molde que faz ela, faz a bola do Kiko, aquela grandona colorida. E a diferença está na característica do composto produzido, né? Usar a quantidade de aditivos e tal, mas também na quantidade de massa colocada no molde. E por que a quantidade de massa? Porque depois que tira a peça do molde, ainda aquecido, né, a peça, ela sofre a inflagem. Nessa simulação aparece isso, ó, o molde abre e as bolas aumentam de tamanho antes de ir para a armazenagem. E essa expansão tem que ser feita logo após a termoformagem para que a expansão participe do processo de refrigeração. A evolução da rotomoldagem levou à possibilidade de uso, né? E outros materiais puderam ser utilizados na produção de peças ocas, né? Então a rotomoldagem veio para produção de grandes peças. E aí tem uma diferença bastante grande do processo de transformação de rotomoldagem de PVC para a rotomoldagem dos outros materiais plásticos, né? Os outros materiais termoplásticos, que é o estado físico da matéria-prima no momento da alimentação. São 4 etapas: alimentação, aquecimento e rotação, refrigeração e rotação e extração da peça. Então são 4 estações em que a peça, o material plástico, passa até que ele seja retirado já no formato final. Na primeira estação, no primeiro movimento, você coloca o material termoplástico na forma de pó. Então o molde tem que ser preparado, passado desmoldante, e depois o pó é depositado dentro da cavidade do molde.
que é bem importante falar aí nesse momento da alimentação. Todo o material que for colocado lá vai terminar por fazer parte da peça, exceto no caso das rebarbas. Mas todo o material que for colocado dentro do molde vai servir para produzir a peça rotomoldada. Isso é bem interessante de dizer. Então, para determinar o peso da peça, você já estabelece o peso da carga que você vai ser colocado. Outra coisa, o acabamento superficial que a peça vai ter depende bastante da granulometria do pó que está sendo utilizado. E por que isso? É mais ou menos simples assim, não sei. As partículas mais finas, elas vão ter contato com a parte aquecida e logo vão se fundir, ao passo que as partículas mais grossas vão demorar mais tempo de aquecimento até que tenham uma condição de fusão e possam se aglutinar nas outras partículas, formando a parede do produto. Então, abastecimento se abastece na carga da necessidade da peça, da espessura, do formato, do tamanho. A carga de material ser abastecido depende disso. No segundo momento, que é o aquecimento, aí são fornos. Nos fornos, você pode ter um tipo de aquecimento direto, que são queimadores, né, sobre o molde mesmo, né, e o molde dentro desse forno, né, superaquecido. Lembrando, ele faz o movimento de rotação, mas também faz o sistema de translação. Isso faz com que o pó vá sendo depositado por todas as paredes do produto, né? E dessa maneira você vai tendo determinada o formato e a espessura. E isso na estação número 2, que é a estação de aquecimento. O tempo e a temperatura de aquecimento e de forno dependem, né? O tempo e a temperatura do forno depende da espessura da peça, do tamanho da peça, da carga de material que você está utilizando e também da granulometria que você está utilizando, né? Granulometrias maiores você precisa de mais tempo e calor para garantir a fusão. Granulometrias menores você consegue fazer com menos tempo e menos quantidade de calor, porque logo eles se fundem e formam. Eu recebi uma transmissão aqui do Michel, eu não sei como fazer, perguntar ao pessoal viu, Michel? Ó, prazer ver você aí, viu, bicho? Legal pra caramba. Vou perguntar pro pessoal da técnica como faz para aceitar essa solicitação aí. Minha irmã tá aqui, ó. Vem aqui, Simone, rapidinho. Quando é ao vivo é assim, gente, deu problema, a gente precisa de ajuda. Aqui, ó. Ele quer conversar com você. Ele quer aceitar. Pode ser. O Michel pediu para participar. Isso. Continua. Bom, Michelzinho, eu tô apanhando aqui, cara, e se você quiser falar alguma coisa, fala aí que a minha irmã vai resolver esse assunto e ele já volta, tá bom? Então, 4 estações. Primeira estação, alimentação, pó. Segunda estação, forno, aquecimento, queimadores direto ou, às vezes, os queimadores aquecem em túnel de vento e o ar aquecido é soprado sobre o molde e é um aquecimento indireto. Então, aquecimento direto, queimadores direto, o aquecimento indireto, que são os queimadores aquecendo o ar e o ar acaba circulando dentro dessa cabine de aquecimento e esse calor todo é controlado de acordo com a espessura que se espera, o tempo de processo e a quantidade de material colocado. Na terceira estação é a estação de refrigeração. Vejam, ele sai da estação 2 e vai para a estação 3 e não para de girar. Ele continua girando e essa necessidade é porque o material dentro da cavidade ainda está no estado fundido, tá certo? O calor ainda está preso lá, né? E aí ele ainda está com fluxo. Então, manter o molde girando mesmo sob a ação dos ventiladores ou dos aspersores de água ou, o que é o mais comum, dos dois ao mesmo tempo. Essa é a estação 3, que é a estação de refrigeração. E a última estação é a estação 4, que é a estação de extração. Então a peça já pronta, o molde já refrigerado e a peça já abaixo da temperatura de amolecimento, o molde é aberto, é retirado. Percebam que as máquinas para a produção dessas peças ocas são bem grandes. E por quê? Porque as peças de automoldagem produzidas atualmente, elas podem ser utilizadas em tanque de gasolina, em partes de colheitadeiras, né, de tratores. Olha que legal, Natália.
Legal, Tibi. Valeu. Obrigado, Michel. É isso aí. Então, os processos de automoldagem desenvolvidos para os materiais que usam pó, então, polietileno, polipropileno, policarbonato, poliuretano, principalmente esses, né? Tem também os fluoropolímeros como o Teflon, PVDF, isso aí eu não tenho muita certeza disso, porque apesar do que se disseram, eu ainda não tive o prazer de acompanhar esse processo com esses materiais especiais, só com os materiais comuns, né? Cara, em uma infinidade de peças. Um outro dia eu estava passando uma obra da Sabesp e percebi que o cavalete, que faz aquela contenção de passagem, né? O cavalete, ele era oco. Sem querer, deu uma esbarrada nele e percebi que ele era mais leve do que fosse de madeira. Parei para dar uma olhada e vi que ele era em polietileno de alta densidade e oco, né? Aí eu estranhei aquela peça fininha, parecendo uma madeira, né? Uma tábua oca. Rotomoldagem. Né? Então, o processo de automoldagem, que inicialmente foi lá desenvolvido para a produção de bola, cabeça de boneca, produtos simétricos e que se assemelham ao cilindro, evoluiu para as mais diversas formas geométricas e com tecnologia cada vez mais de ponta, né? De vanguarda mesmo para o desenvolvimento de novos produtos. E os materiais utilizados nos moldes também são especiais, viu? Tem que se falar isso, as estratégias de construção do molde também foge daquela convenção, né? Então, quando nós falamos de processos especiais, não só o processamento é especial, é diferente do convencional, mas também a forma de moldagem é especial, né? Você precisa de uma ferramentaria especial para a confecção desses produtos, né? O Michel sabe bem disso, né? Michel, ferramenteiro de mão cheia, que vive ensinando os meninos a fazer a coisa certa. Eu tenho uma imagem aqui que mostra alguns produtos, né? Contentores, carrinhos, containers, né? Caixa d'água, tanque de gasolina. Bicho, é uma infinidade de peças que são produzidas por automoldagem e que a gente às vezes não tem nem conhecimento. Um exemplo que eu posso falar é esses suportes que vão em cima do carro, em cima do rack, né? Isso está bastante na moda agora, é um equipamento bastante útil para quem costuma e gosta de viajar e carregar seus apetrechos. Cara, esse contentor vai em cima do carro, é rotomoldado, é de um material de bastante resistência mecânica que vai garantir aerodinâmica, fluxo, ou vai, como diz uma amiga minha, ornar com as coisas do seu veículo. E é produzido por rotomoldagem, mas também peças gigantes, né? Os grandes containers. Reza a lenda que o revestimento interno dos grandes tanques dos postos de gasolina são rotomoldados com polietileno de alto peso molecular e, por vezes, com nylon também. São duas camadas, justamente um para não ter contaminação da gasolina e outro para não ter contaminação do solo, né? Então, o tanque que é de aço, ele é revestido com polímero por rotomoldagem e são, cara, imensos, né? Nesse caso, não é a extração da peça. O próprio molde e modelo é onde a peça vai ficar para sempre e, preferencialmente, com fixação mecânica, nesse caso, né? É o caso dos tanques. Vamos dar sequência aqui, um outro processo de transformação especial, só lembrando, né, para quem está chegando agora, Marcelo Orozco, eu trabalho com há bastante tempo e tive a oportunidade de ter contato com os processos de transformação especiais, né? A rotomoldagem foi um desses, eu trabalhei na Caplast e fiz aquele boneco, o Fofão, né? Eu sou bem velho, né? E nas antigas tinha um balão mágico, e dentro do programa do balão mágico tinha um boneco que era o Fofão. E na empresa que eu trabalhava, nós produzimos o Fofão por rotomoldagem de PVC, de plastisol. Outro processo que é bastante utilizado na indústria do plástico, né? Nós já tivemos contato com os produtos que são produzidos por essa... Nós já tivemos contato com os produtos obtidos por esse método, que é a imersão, né? O processo de imersão, ele é um processo simples, que foi criado também para atender uma necessidade premente, que eram as luvas, né? E acabou que avançou muito no mercado e hoje produzimos, inclusive, preservativos por esse método, né?
em época de pandemia, o uso de descartáveis é importantíssimo, né? E as luvas descartáveis de PVC, ou como diz no mercado, de vinil, né? São produzidas por esse método aí, em que você tem um recipiente com o plastisol, o organosol, e no caso da camisinha e de algumas luvas, o próprio látex, que é a borracha natural, né? E aí já compostado com as necessidades e cores e características técnicas segundo a aplicação da luva, né? Seja uma luva de uso cirúrgico, não cirúrgico, né? O uso indústria de alimentos, para pessoas que têm alergias para certos componentes da formulação, tem essas luvas especiais também. Então a composição é colocada dentro desse receptáculo, o molde com algum pré-aquecimento, isso é bem importante de se dizer, o molde com algum pré-aquecimento é imergido dentro do tanque. É retirado, passa por um procedimento de transporte. No caso da luva, essa posição favorece que a espessura na ponta dos dedos seja maior. Já perceberam isso? Um pouquinho maior. Cada luva, dependendo do processo que é utilizado, a diferença é maior ou não. Mas é maior, sempre é um pouco maior. Por quê? Porque o material acaba escoando antes de entrar no forno. Quando ele entra no forno e ocorre a gelificação, plastificação e depois resfriamento da peça, você tem determinadas espessuras. Nesse caso, especificamente, a gente consegue determinar a espessura com duas variáveis: a temperatura do molde antes da imersão e a viscosidade do líquido onde está sendo imergido o molde, né? O modelo. Esses modelos são costumeiramente de metal. O alumínio é o mais utilizado por várias questões de usinagem ser mais fáceis e também pela questão da transmissão de calor que o alumínio possibilita. Tentei buscar aqui alguns exemplos de aplicação desse processo e encontrei luva, bexiga, camisinha, né? Acho que os principais e mais comuns são esses, mas existem outras aplicações técnicas, inclusive, no método, né? E que seguem regras rígidas, né? As luvas de procedimento cirúrgico, por exemplo, e até as camisinhas. Nós já chegamos a assistir os vídeos de produção de camisinha, mas eles eram muito longos, né? Não cabia colocar aqui no nosso bate-papo por conta do tempo que ia acabar consumindo. Beleza? Outro processo de transformação especial, né? É a termoformagem a vácuo. E a termoformagem a vácuo, ela tem, assim, vários aspectos. Você pode ter a termoformagem a vácuo de peças pequenas, né? Em que você usa fundamentalmente para fornecimento de brinde. Carrinho, chapéu, né? Aquele chapéu de carnaval, máscara de carnaval. Teve um carnaval aí em que a máscara do Dali estava na moda por conta daquela série lá da Netflix. No outro tempo, estava na moda o chapéu de boiadeiro, né? Na Copa também, em épocas de comemorações sazonais, a termoformagem está sempre em voga porque ela tem essa praticidade, né? Os moldes são produzidos a partir de materiais mais simples e mais baratos e de mais fácil usinagem, como madeira, principalmente madeira, mas também resina epóxi, mas também alumínio, né? Agora, quando se fala numa produção de alta escala, né, de peças grandes, por exemplo, aí o negócio fica um pouco diferente. Essa linha de produção aí, ela produz teto de ônibus. E é uma linha seriada. Então, o forno, ele aquece várias chapas, né? Então, quando a chapa atinge a temperatura, ela já é destinada para o molde avança sobre a chapa e ocorre o vácuo, né? Termoformação a vácuo. Então, tanto em peça pequena quanto em peça grande, há essa necessidade. Aquecimento da chapa até acima da temperatura de amolecimento dela. Depois do aquecimento da chapa, ela é posicionada sobre o molde se eleva e inicia a moldagem e depois, na sequência, o vácuo puxa a chapa contra o molde, né? Por ela estar na temperatura acima da temperatura de amolecimento, ela vai copiar o formato externo do molde, dando o formato final na peça. E depois, sempre, ou quase sempre, né, as peças precisam de acabamento posterior.
né? Seja corte, recorte ou rebarbação. No caso dos copinhos, por exemplo, uma estampagem retira todos os copinhos de uma vez, né? No caso do blister, para a produção, por exemplo, dos invólucros dos Presto Barba, né? Aquele blister onde vem as secardas, ele é produzido por termoformagem a vácuo também de material PVC. E os materiais utilizados são os mais diversos possível, né? Polipropileno, polietileno, PVC, PET, poliestireno. É claro que existem os líderes de mercado, né? O PVC e o PS são os grandes materiais que são produzidos por termoformagem. Mas nós já sabemos que outros materiais são utilizados e com muito sucesso. Quer ver um exemplo? A caçamba das picapes são produzidas por termoformagem a vácuo. Algumas de polipropileno e algumas de polietileno de alto peso molecular. Então, há possibilidade de outros materiais também nesse nicho de mercado que é muito rico, né? E ainda tem muito que se desenvolver. Vamos dar sequência aqui, que o tempo, né, não para, cara. São 20 horas e 8 minutos, nós já estamos aí com mais de meia hora de bate-papo, a garganta já está até seca. Eu tenho alguns exemplos de peças que são termoformadas a vácuo, eu acho que a gente pode colocar aqui, né? Peças grandes, né? Olha só, né? Caçamba de picapes, né? Ou teto de ônibus, como eu disse. Mas também eu posso ter peças pequenas, que são utilizadas, por exemplo, para embalagem de alimentos, né? Aquele frangão da padoca, né? Se pega numa peça termoformada a vácuo. Algumas empresas já fornecem os alimentos com a peça no isopor, né? Aquele poliestireno expandido, que é um outro método de transformação especial que a gente vai voltar a falar se você quiser, tá bom? Só para você saber. Se você quiser que a gente fale sobre essas coisas, a gente vai buscar saber, aprender e vamos trazer informação útil para você e com a profundidade necessária. Ah, muito bem citado. O Michel disse que por termoformagem a vácuo, os frascos de Danone são produzidos, exatamente. E o processo de transformação da chapa, que é extrusão de laminação, é um processo convencional. Então produz a chapa e a chapa, depois de produzida, é levada para a termoformação a vácuo. E é isso mesmo, né? Vale salientar que aquele acabamento que tem o Danoninho, às vezes é listrado, vermelho e branco, né? Isso acontece lá na extrusão, né? Processo de coextrusão, um processo convencional de transformação. E depois a chapa é termoformada pelo método que a gente viu aí ainda há pouco, né? Aquele método em que a chapa é aquecida e depois sobe o molde e o vácuo entra e faz com que a peça copie ipsis literis, né? Tal e qual o formato da peça esperada, do molde colocado, né? Então são vários formatos. Então uma mesma máquina, se você substituir no molde, você pode ter uma grande variação de produtos, né? Tá aí um nicho de mercado bastante interessante que você nem requer tanto dinheiro para entrar assim. Dando sequência, um processo de transformação que assim, gente, não tem muito... Eu, por exemplo, tive pouco contato, que é o processo de compressão. E o processo de compressão, ele pode ser utilizado para materiais termoplásticos ou até termofixos, né? Baquelite, ureia, melamina, que são termofixos, são produzidos pelo método mais ou menos assim. Essa alimentação que o rapaz está fazendo aí é de um polietileno de ultra alto peso molecular. É um material que não tem fluxo, ele não flui como os outros materiais, mas ele é termoplástico, ele pode ser derretido. E nesse caso, a compressão é o melhor meio de transformação. Por quê? Porque você garante que todas as partículas têm tal junção umas das outras e aglutinadas que dá propriedade mecânica. Essa peça, por exemplo, que o rapaz está sofrendo para destacar do molde, é uma peça técnica em uso, né, na colheita, né, na indústria agropecuária. Vai ter até um exemplo aí, uma colheitadeira. Dá uma olhada lá, o sofrimento mecânico, a requisição mecânica que a peça é apresentada, né? E o método é esse daí. Coloca o material em pó dentro do molde, separa o material, destina ele da melhor forma possível. Há empresas que utilizam, ao invés do pó, utilizam um pré-comprensado, né? Uma pastilha do material a que vai sofrer a transformação. Depois o molde que é aquecido,
fecha sobre o material em pó e aí copia o formato da peça. Vale lembrar que nos processos de compressão você tem que colocar um excedente de material. Esse excedente vai produzir a rebarba. E essa rebarba é fundamental para garantir que todo o resto da peça seja copiado conforme deveria ser. Se for um material termofixo, mais importante ainda, porque você tem que prever que na reação química vai ocorrer liberação de gás, né? Material termofixo, só lembrando, dentro desse molde aquecido, ocorre a polimerização dele, né? E ele acaba endurecendo dentro do molde, né? Se for material termoplástico, você precisa de refrigeração. Se for material termofixo, só aquecimento é o suficiente. Para materiais cuja viscosidade é muito elevada e que você não consegue fluxo, a compressão é o indicado. E o que se faz? Você comprime chapas, né? Placas desses materiais. E essas chapas, essas placas, elas sofrem uma moldagem ou usinagem posterior. E que materiais são utilizados? Os florados, Teflon, né? PVDF, PFA, né? São materiais florados que têm muita dificuldade de fluxo, né? A maior parte deles são sinterizados. Essa sinterização acontece por compressão. Então você faz a compressão desse material, ou polietileno de ultra alto peso molecular também, e depois a peça, a placa produzida, pode ser usinada, pode ser conformada a quente. Aí o processo de acabamento vai de acordo com a necessidade de cada um dos usuários, né? Tô indo longe hoje, hein, gente? Verdade mesmo. Tô terminando já, viu? Vou falar para vocês que daqui a pouco a gente já vai falar do próximo encontro. Olha só, eu estou falando sobre os processos de transformações especiais, né? Depois eu vejo essa solicitação aí, tá bom? Eu ainda não aprendi como é que faz essas coisas não, Jefferson. Mas se você quiser mandar alguma pergunta aí, pode mandar, eu vou de bom grado responder para vocês. Se eu não souber, eu vou pesquisar para trazer a resposta adequada. Essa camisa está me irritando de veras, eu não vou usar ela nunca mais em nenhuma live. Então, os processos de transformação especiais, que eu estou falando agora, são aqueles que foram desenvolvidos para certas aplicações e acabaram ganhando o mundo e foram sendo aplicados em outras várias necessidades. E esse processo de espalmagem é um deles, né? Inicialmente, vale salientar que, diferentemente da calandragem, ele precisa de um substrato, né? Então, o material ele é depositado sobre um substrato, né? Esse material, normalmente na forma líquida ou pasta, depositado sobre o substrato. E essa faca, né, essa pecinha verde aí, que é a que vai determinar a espessura do material plástico sobre o substrato. Passa pelo processo de aquecimento, um processo de refrigeração e depois ele é captado no bobinador. Qual foi a grande sacada das empresas que produzem tênis? Nike, Adidas, né? Os grandes do mercado, sobretudo a Nike, viu, gente? Vamos falar sobre essa empresa aí especificamente. Eles perceberam que eles podem depositar várias camadas de plástico uma sobre a outra. Então, o processo de espalmagem de várias camadas é repetição desse bloco antes do bobinamento várias vezes. E se você pegar a sua chuteira, né, seu tênis da Nike lá, eu falo da chuteira porque eu jogo bola, né? E quando a minha rasgou, eu fui olhar porque ela tinha rasgado e percebi isso daí. Eram 4 camadas. Primeiro, o tecido, que é aquele que tem o contato com o pé. Depois, na sequência, um material expandido, provavelmente PVC expandido, reciclado. Depois, uma película do material, o que vai receber a cor, né? Já na cor final do espalmado, aquele que vai receber o tratamento de pintura ou de texturização e tal. Qual foi o grande lance? Que a qualidade de cada uma das camadas é variável também. Então, não só a espessura é variável, mas também a qualidade do produto. Então, eu posso usar um reciclado no meio e usar um material de primeira linha com peso molecular muito maior na última camada, que vai dar toda a propriedade mecânica para o espalmado. Então, você pode usar desde aplicações em que não há muita requisição técnica, mecânica, né? Até para requisições altamente demandadas de esforço mecânico, né? Que são os casos dos tênis, por exemplo, né? Então aqui tem alguns exemplos de utilização de espalmados, né?
que são regulamentos de sofá, as imitações de couro, né? O ecocouro ou o curvim, né? As bolsas, de mochilas que imitam o couro, né? Também chamado de ecocouro, né? Ou vinílico, né? Qual que é o grande lance? Precisa de um substrato onde vai ser depositado a camada do material plástico. Normalmente é utilizado o PVC na espalmagem, é o material mais utilizado. Eu não sei de outro material. Já me disseram que existe um processo de espalmagem de termofixo sobre tecido de fibra de vidro para a produção contínua de telha, né? É um processo que se assemelha muito com a espalmagem. A resina é depositada, existe uma régua, uma faca que determina a espessura e a resina é depositada sobre o substrato que é a fibra de vidro. E depois passa pelo processo de envelhecimento, que é o comum, tá bom? Como que nós estamos ainda aí? Tá tudo tranquilo? Vocês estão captando o lance? Cara, eu quero mostrar um outro processo para vocês, que é um processo de moldagem por transferência de resina por alta pressão, é chamado RTM. Eu só estou com o esquema gráfico da moldagem, né? Então você pega um conjunto de placas, né? Já com a constituição final do material. Nesse caso, né? A placa me parece ser de nylon, né? Um pré-impregnado de nylon com fibra de vidro. Esse pré-impregnado, ele sofre um aquecimento e a transformação, e essa termoformação vai dar o formato da peça. Você retira a rebarba e depois, no processo de RTM, você passa a resina por todo o comprimento da peça, dando o acabamento final e o formato final. Esse processo, RTM, ele pode ser por termoplástico, mas ele é principalmente utilizado nos materiais termofixos, compósitos, né? E isso é um tema, é um assunto muito amplo também, que a gente vai falar mais para frente, que são os materiais termofixos. Nós temos um vídeo no canal, e se você quiser acompanhar o canal Orosco lá no YouTube, que fala sobre a classificação dos polímeros, né? E dentro da classificação nós falamos dos termoplásticos, dos termofixos. Dos termofixos é um capítulo à parte e nós vamos falar bastante dele logo em breve. Se você quer que isso apareça logo aí no nosso canal, cara, comenta aí, né? Deixe o seu link, deixe a sua dúvida, deixe o seu comentário, né? Entra lá no nosso canal ou manda um e-mail para marcelo.orosco@c3p2.com.br com a sua sugestão de tema ou com a sua dúvida, né? Eu vou pesquisar, eu vou trazer esse tema à tona. E se você quiser que eu adiante esse assunto, cara, na medida do possível e a capacidade da cachola em aprender as coisas, eu vou trazer esse assunto para vocês. Esse processo de RTM que nós estamos mostrando, ele é muito utilizado para peças técnicas de alto desempenho. A indústria automobilística, a indústria aeroespacial, a indústria náutica são os grandes consumidores desses produtos de RTM, de alta tecnologia. Jefferson, tamo junto, man. Sempre que você precisar, se tiver alguma dúvida, tô aqui, pode contar comigo. São 20h20, já estamos terminando, né? Foi um um grande prazer poder falar com esses processos com vocês. Eu adoro plástico, de verdade. Às vezes eu tenho que me conter aqui, às vezes a minha irmã chacoalha a mão ali, né? Para eu diminuir aí o ritmo, que eu já venho tendo as macromoléculas da desmoldante, né? E às vezes esse é um assunto mais profundo que a gente precisa deixar para um evento especial. E um desses eventos vai acontecer na sexta-feira, no dia 9/4, às 19h03, uma mentoria. Na descrição da bio tem um link lá, se você está interessado, vai lá, clica no link, procura saber todas as informações para inscrição, a gente vai passar para você. Beleza? Então, prazer falar com vocês hoje. Nosso próximo encontro é na quinta-feira, nós falaremos sobre a versatilidade. Versatilidade do material plástico no que diz respeito às suas utilizações e às transformações, mas também a versatilidade do profissional que trabalha no mercado do plástico, o que ele precisa ser e saber para ter sucesso nessa área
que é tão rica de oportunidades. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe aí os conteúdos do nosso canal e fiquem com Deus. Ó.